a glória do teu nome. Amém, amém, Jesus. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que palavra tremenda. A palavra de Deus, ela é impactante. Esse texto fala a respeito de Jesus conversando com a samaritana. Jesus volta mais uma vez para a Galileia e era necessário passar pelas cercanias de Samaria. E é bem sabido pela história que os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos por causa da religiosidade. Uns achavam que era em Samaria que tinha que adorar, outros achavam que era em Jerusalém. E eles tinham aqueles conflitos religiosos que muitas vezes criam tantas barreiras e impedem as pessoas de se achegarem a Jesus. E Jesus vai caminhando e eles chegam na cercania de Samaria e entra numa cidade chamada Sicar. Em Sicar tinha ali um poço chamado Poço de Jacó, que Jacó havia dado como herança ao seu filho José. E aquele poço é que servia toda a cidade. E aqueles transeuntes que passavam também, eles iam ao Poço de Jacó para abastecer os seus vasos, os seus cântaros. E esta mulher foi num horário muito diferente das outras pessoas. Era por cerca de meio-dia. Jesus para devido à caminhada, jornada que eles faziam, e se assenta ali na beira do poço e diz aos seus discípulos: vão até Sicar, vai à cidade comprar pão, e depois vocês voltem. Nesse inteirinho que os discípulos vão, vem esta mulher com um cântaro de água para tirar a água do poço, para levar para a sua casa. Mas ela vinha sozinha. Ela fazia isso porque a sua reputação dentro da cidade não era muito boa. As mulheres não gostavam que ela andava junto, devido ao seu comportamento, que Jesus logo vai expor. Muitos já sabem, mas vamos expor dentro da palavra. Esta mulher se achega e Jesus diz para ela: dá-me de beber desta água. E a mulher, ouvindo a palavra, ficou já perturbada. E diz para Jesus: sendo tu um judeu, como falas a mim, uma mulher samaritana? Ela já ficou preocupada. Por que ele estava falando? Quem sabe passou no coração dela que Jesus quisesse falar alguma coisa, porque já sabia também a reputação dela, embora Jesus sabendo. Mas ela pede água. Ele pede água para ela. E ela começa com essa conversa. E Jesus disse: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E ela disse: dá-me desta água então, para que eu não precise voltar mais aqui. E aquele louvor que a gente está cantando agora aí, né? Quero beber dessa água porque eu não quero voltar mais aqui. É a conversa, eu não quero vir tirar mais esta água. E Jesus disse: a água que eu der vai fazer dentro de você um rio tão forte, uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Porque a palavra de Jesus, ela é uma água que vai entrando dentro de nós e vai saciando a nossa sede. E a mulher começou ali a ficar impactada e alimentada, porque a palavra de Jesus tem esse poder e esta graça de nos transformar de dentro para fora. E naquele diálogo, Jesus disse para ela: vai na cidade, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus revela a situação da mulher. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: dissestes a verdade, porque já tivesses 5 maridos, e esse que você tem não é seu. Senhor, eu vejo que tu és profeta.
Por isso ela larga ali, volta para a cidade e vai falar às outras pessoas: encontrei alguém no poço de Jacó que falou a meu respeito tudo que eu fiz e como é a minha vida. Ele leu o meu coração, ele leu a minha mente, e vocês precisam ir lá. Ela não negou de falar de Jesus, porque aqueles que ouvem e recebem a palavra de Jesus devem falar de Jesus. Você tem feito a sua parte? Olha que a sua condição social é muito mais relevante do que o daquela mulher. Porque a leitura que nós fazemos, uma pessoa que já passou por 5 maridos, era uma pessoa de vida fácil, leviana. 5 maridos, ele estava no 6º. Mas eis que chegou o 7º, aquele que dá a vida eterna, o unigênito de Deus, e lança-lhe uma palavra que vai no profundo do seu coração. Quando nós recebemos a palavra do Senhor e abrimos o nosso coração, e Ele começa a desvendar os nossos pensamentos e os nossos sonhos. Quantas vezes você sentado, ouvindo a palavra de Deus, foi falando no teu íntimo, foi desenhando você, e você achou até que o pastor, o pregador, o obreiro, sabia de alguma coisa sua. Não. Quando Deus nos ama e Deus nos chama, Ele nos faz impactados pela palavra da pregação do Evangelho. E o Espírito Santo, que sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos rins, Ele sabe o que vai dentro de nós. E vai então esta mulher e chama a cidade, chama os homens: eu encontrei alguém no poço de Jacó que falou tudo a meu respeito. Não seria esse o Cristo? E Jesus já tinha dito para ela, porque ela no momento do diálogo disse: quando o Cristo vier, Ele nos anunciará tudo isso. Eles sabiam que Jesus haveria de vir. E Jesus se manifesta dizendo: eu o sou, eu que falo contigo. O eu sou está falando com você nessa noite, porque esta palavra não é minha, é dele. Ele só me coloca como um mensageiro para te dizer: aquela mulher, naquela situação, naquela condição, não ousou calar-se, mas foi e falou de Jesus para todos os homens daquela cidade. Não fica olhando para a tua condição, porque todas as vezes que Deus fala com uma pessoa a respeito da sua obra, a pessoa começa a dizer: mas tem fulano para fazer, tem Beltrano para fazer. Você começa a observar dentro da própria palavra de Deus, quando Deus chamou as pessoas para fazer a obra, chamou Gideão, ele disse: eu sou da menor tribo de Benjamim, a família minha é a mais pobre, eu sou o menos da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: levanta, varão valoroso, porque Deus quer usar você. Porque Deus pega as coisas simples para confundir as coisas grandes, pega as pequenas para confundir as grandes. Por isso muitas pessoas que são iletradas começam a falar no nome de Jesus, e as pessoas são impactadas pelo poder, não da pessoa, mas do Espírito da graça que está dentro dela. Essa é a água que tem que estar dentro de nós, para nós compartilharmos com os outros que Jesus é aquele que pode, que Jesus é aquele que Jesus é aquele que virá para nos buscar. Aleluia. Não podemos nos intimidar ao ouvir a voz de Jesus. Ela ficou incomodada. E geralmente, quando a pessoa ouve a primeira vez a voz de Jesus, que é a palavra de Deus,
muitas vezes ela se incomoda. Por que fala com essa autoridade? Por que fala dessa maneira? Porque a palavra de Jesus, ela é a autoridade. E quando você for falar de Jesus, fale com autoridade. Porque você não está falando de qualquer um, você está falando do Senhor. Aquele que tem o poder de dar a vida, de repreender o mal, de curar enfermos, de levantar o caído, fortalecer e dar uma novidade de vida e conduzir para a vida eterna. Quando você fala de Jesus, sinta alegria, fale com autoridade. Todas as pessoas que se achegam a ouvir Jesus, primeiramente, ele ouve uma pessoa. A mulher vai, fala de Jesus e os homens dizem: por causa da tua palavra, eu estou crendo em Jesus. As pessoas começam a crer porque outros falam. Se você deixar de falar, você está negligenciando aquele que te salvou. Você está pecando contra o próprio Espírito Santo, porque não abre a boca para falar daquele que é Senhor e teu Salvador. Fale de Jesus com autoridade. Alguém falou para você, você ouviu falar de Jesus. Hoje não precisa mais. Alguém me falou de Jesus e eu vim para a casa de Deus, eu aceitei. E eles disseram: antes nós ouvimos porque você falou, agora nós ouvimos porque sabemos quem Ele é. Isso quer dizer, você não precisa ficar atrelado àquele que te chamou, porque é uma obrigação daqueles que creem em Jesus falar e anunciar do seu amor. Ele é o pão da vida, Ele é o único que traz saciedade para o espírito das pessoas. É o único que traz descanso para a nossa alma. Ele tira todas as nossas dúvidas. A sua palavra é esclarecedora. A palavra de Jesus, ela é firme. Por isso nós temos que falar com firmeza. Jesus é e será para sempre. Agora estamos à véspera de um culto evangelístico. Como é que você está fazendo o convite? Se você ainda não levou um convite, na saída está lá em cima da mesinha. Pega um convite ou dois e convide alguém com ousadia. Deus me mandou convidar você. Você pode trazer o seu pedido, a sua necessidade, entregar aos pés da cruz neste domingo. Jesus vai mudar a sua vida. Fala com autoridade, porque Jesus faz. Se Jesus não faz mais na tua vida, porque você não crê e você não tem autoridade, você tem medo. A mulher, nessa condição de inimizade com o judeu, ouviu a palavra e ficou impactada. Recebeu a verdade no coração e foi contar para os outros. Foi falar. As pessoas acreditaram e vieram. Os discípulos foram, os 12 lá. Voltaram só com os pães. Eles não podiam ter falado de Jesus também em Samaria, lá em Sicar, na região de Samaria. Entraram em Sicar, compraram o pão e saíram. A mulher voltou, transbordando, cheio de água dentro dela. A água da vida tinha alimentado ela, impactou a vida dela, falou as verdades, porque a palavra de Jesus, ela traz impacto à vida das pessoas. É algo que nós precisamos entender e não deixarmos isso cair por terra. As pessoas não querem confronto, as pessoas hoje querem consolo. Mas como consolar dentro do pecado? Como Jesus podia dar uma palavra para aquela mulher vivendo no pecado que ela estava? Não. A palavra de Jesus é uma palavra de confronto. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Você sabia que Jesus é a única pessoa que pode te dar a vida eterna? Você sabia que Jesus derramou o seu sangue para perdoar o seu pecado? Fale uma palavra que impacte as pessoas.
Cuidado com esse convite. Vamos lá na igreja, vai ter um culto diferente, vai ter umas apresentações. Para com essa imbecilidade. Fala de Jesus. Ele mandou te convidar porque marcou um encontro com você. Se você não quiser ir, é problema seu. Mas Deus tem uma nova vida para te dar. Palavra de autoridade, palavra que incomoda, não palavra que consola o pecado. Ai, coitadinho, está assim. Não, está assim porque está longe de Jesus. Porque quando chegar perto de Jesus, a vida muda. A vida é transformada. Essa mulher foi transformada. Ela ganhou para Jesus a cidade de Sicar. Com uma pregação. Eu sei quem Ele é. E não é que os homens saíram e foram lá. E a inimizade ali já foi quebrada, porque quando ouviram Jesus falar, eles disseram: Senhor, fique conosco. Aquele que não podia nem entrar na cidade, agora é convidado para ficar. Porque é assim que Jesus é. À primeira vista, a primeira palavra, as pessoas ficam. Mas depois quem conhece Jesus, nunca mais quer ficar longe dele e sem a sua companhia. Aonde Jesus entra, tudo muda. Então, não deixe de falar de Jesus. A sua palavra tem que confrontar. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos. E o discípulo deve seguir o seu mestre. Jesus consolou uma pessoa nesse estado? Sim, consolou a mulher pega em flagrante adultério. Mas antes do consolo, houve a confrontação. A mulher foi pega em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. Trouxeram a mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela era casada, traindo o marido. Puseram aos pés de Jesus e falou: e aí, mestre, na lei de Moisés, manda essa mulher ser apedrejada, não a matar ela na pedra. Jesus dá uma palavra de confronto. Aquele que não tem pecado, atire. Por que então ficar olhando para a vida dos outros? Ou olhando para dentro de si, dizendo: mas eu sou um pecador, eu sou um falho, eu errei. Mas tu tem o perdão pela graça de Jesus. De graça Ele derramou seu sangue. E Ele está vivo, assentado à destra do Pai. Para que nós, os seus discípulos, nós que o aceitamos como Salvador, que recebemos da água viva, possamos transbordar e saciar a sede daquele que está longe, miserável, pecador. Deus tem um convite para você. E me mandou te chamar. Ele quer mudar a sua vida. Mas eu tenho religião. Mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. E que Ele tem uma bênção para a tua vida. E esta noite, ou domingo, vai ser impactado na sua vida. Você decide. Quer ficar nessa vidinha que você está? Ou quer subir o nível e chegar perto de Deus? Quem chega perto de Deus, muitos que estão nas trevas, não querem se aproximar de Jesus. Porque Jesus revela o que está dentro de nós. As pessoas não gostam de ouvir. Sai da prostituição. Sai da pornografia. Sai da traição. Sai dos males. Sai desse relacionamento conturbado e errado. E as pessoas não estão para isso. Eles estão querendo ouvir. Não. Vem do jeito que você está. Jesus te ama. E se esquecem que depois do amor tem a justiça. Mas ninguém hoje está querendo receber o confronto. Você vem como está, mas Jesus quer transformar você pela lavagem da água pela palavra. Quando a pregação está sendo feita e
Você abre o teu coração e fala: Senhor, me limpa, purifica, coloca o teu sangue por cobertura da minha vida, enche o meu coração da tua alegria, da tua paz e da tua sabedoria, Senhor. Tu começa a viver uma novidade de vida e a cumprir a grande comissão que Jesus ordenou a todos que se achegassem a Ele. Antes de ser assunto ao céu, Jesus diz para todos que estavam junto com eles, para os seus discípulos, em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus traz a grande comissão para que todos falem dele, falem do nome de Jesus. O mundo é inimigo de Jesus. Quando se falam de Jesus, quando se falam das coisas de Deus, o mundo impede. Tivemos um impedimento já esses dias aqui na nossa cidade. A Câmara aprovou uma lei que a oração do Pai Nosso deveria ser feita uma vez na semana em todas as escolas. Quem ouviu isso aí? Levantou-se um juiz e disse: não vai fazer. A oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensinou, que todos os cristãos usam dela para ter uma comunhão, uma unidade debaixo da autoridade divina. Qualquer jogo de futebol que vai fazer, os atletas se reúnem lá dentro do vestiário e faz aquela oração de guerreira, né? Pai nosso que está nos céus, santificado, e aquela ousadia. Termina o velório, nós fazemos uma oração do Pai Nosso, agrega todo mundo debaixo da graça. Aí ele levanta uma autoridade e diz: está proibido, não pode. Por quê? O mundo odeia Jesus. E estão perseguindo também, como Jesus disse, e perseguirão a vós. Então está tudo certo. Se estamos perseguidos, se estamos caluniados, se estamos sofrendo por causa da justiça divina, o Senhor diz: bem-aventurados sois vós, quando por amor ao meu nome mentirem contra vocês e falarem mal de vós. Saibam, os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Está tudo certo quando nós falamos de Jesus e as pessoas não gostam e as pessoas recusam, mas nós não deixamos de cumprir aquilo que Ele ordenou, onde Ele diz: portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É ordem de Jesus. Falem do nome de Jesus. Anuncia o nome de Jesus. Porque toda graça, todo consolo, toda a herança eterna, não é um poço de Jacó que ele deixou, não. É uma fonte de vida eterna, que nós vamos beber dela eternamente. Ele é o Rei da Glória. Falem de Jesus. Fala para o teu irmão aí: fala de Jesus. Fala para ele: fala de Jesus. Fala de Jesus. Nesse mesmo capítulo de João 4, 24, Jesus fala: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? Os que falam de Jesus. Não é os que vêm na igreja, que cantam, não é aqueles que não perdem o culto, não é aqueles que... Não, os verdadeiros adoradores são aqueles que falam de Jesus. Como é gostoso às vezes ver as crianças, não é? Chegando e eu vou fazer a oração. Às vezes lá em casa tem a discussão, não é? Agora estão crescendo, fica meio rebeldinho. Eu estou dando umas broncas neles. Ah, vovô, eu que vou fazer oração hoje. Aí faz uma oração. Outro fala: eu quero também. Ora também. Quando é gostoso, quando as crianças estão instruídas, e chegam numa mesa e diz: nós não vamos orar antes de comer?
elas estão falando de Jesus. Por isso nós temos que instruir os nossos filhos a falarem de Jesus, né? O Benjamin é muito falante, né? Aí ele vê alguma coisa assim no shopping, aqueles moços, menino alegre, né? E fala, isso aí não é de Deus, não. O Vitor tem passado apertado com a Letícia. O Benjamin fala, batom na boca, isso não é de Deus, não. Ele fala. Você já pensou um negócio desse? Fala mesmo, porque ele sabe que é de Deus, que não é de Deus. Um dia estava lá na brinquedoteca na casa dele lá. Ele estava lá com um coleguinha, apareceu lá um negócio de um monstro lá. O menino falou, isso aqui. Ele falou, isso aí não é de Deus, não. Com 2 aninhos. Isso aí não é de Deus. E aí? Como que ele sabe que isso não é de Deus? Porque ele está instruído. Por isso ensina a criança no caminho que deve andar. Daqui a um pouco elas vão receber um presente, mas tem que ser instruída. Sabe por que você está comendo isso? Porque Jesus adoçou a nossa vida pela eternidade, derramando o seu precioso sangue. E hoje a cruz está vazia e o nosso nome escrito no livro da vida. Falem de Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Todos em pés. Aleluia.